Olá, aqui quem fala é o João Matheus e tá começando mais um episódio do podcast Identidades. E no programa de hoje, você vai me dizer o que te faz sentir ciúmes. Quem nunca sentiu ciúme de alguém, que atire a primeira pedra. É comum a todos nós termos sentimentos desse tipo, e até um certo ponto dá pra dizer que é algo normal, deixando bem claro que não é porque todo mundo faz algo que aquilo vira uma normatividade. Afinal, o conceito de normal é bem controverso. Enfim, o ciúme em certa dose é aceitável, compreensível e é até importante para uma relação, seja ela familiar, de amizade ou amorosa. Porém, nada em excesso faz bem, nem mesmo água, bem necessário para nossa vida. Com o ciúme não poderia ser diferente. No episódio de hoje, iremos falar um pouco sobre o ciúme, o que é esse sentimento, como ele age e nos faz agir em nossas relações. E claro, promover a reflexão, pois sujeitos pensantes que somos, não podemos fugir da nossa natureza, o pensar. De onde vem o ciúme? Segundo alguns psicólogos evolucionários, o ciúme é um mecanismo de defesa criado ao longo de várias gerações para garantir a reprodução. Foi uma forma encontrada pelo ser humano de se adaptar às mudanças relacionais. O homem precisava evitar que a parceira fosse infiel para garantir que os filhos eram mesmo seus, enquanto a mulher precisava manter as relações afetivas e materiais com seu companheiro para impedir que fatores importantes para a criação dos filhos mudassem de endereço, no caso, que fossem destinados para uma outra parceira. Lógico, isso refere-se a questões de muitos e muitos anos atrás, no decorrer da história evolutiva da espécie humana. Hoje, sabemos a diferença das relações que ocorre desde a origem das espécies até agora, mostrando assim a evolução da forma de se relacionar, mas ainda assim o caráter primitivo do ciúme. Logo, pode-se dizer que o ciúme surgiu como uma forma de defesa da pessoa que se sentia substituída na sua relação ou que o relacionamento estaria sob ameaça. Talvez isso explicasse por que os homens demonstram mais ciúme das traições sexuais de suas parceiras, enquanto as mulheres temem a infidelidade emocional. Portanto, o sentimento de ciúme está enraizado no comportamento humano há muitos e muitos anos, não sendo algo de hoje, e que tende a deixar de existir em algumas gerações, segundo alguns estudos, enquanto outros dizem que esse sentimento faz parte do DNA humano e permanecerá por um longo período em nossa sociedade. O ciúme pode ser um indicador claro de questões relacionadas à autoestima, insegurança, falta de confiança no parceiro e afins. Fatores assim que resultam em ciúme e afetam uma vivência feliz do amor. Pelo medo da perda, da substituição, da traição, o indivíduo trata a outra pessoa como se fosse uma propriedade sua, uma objetificação do ser, querendo ter ele ou ela só para si, como um objeto. Como eu disse anteriormente, por razões de evolução, aprendemos a nos relacionar assim, e as relações monogâmicas fortalecem essa premissa. E no começo, eu falei sobre o ciúme até certo ponto ser aceitável, compreensível. O que foge do padrão é o ciúme patológico. No episódio 24 eu falei sobre dependência emocional, e no episódio 5 sobre decepções amorosas. E todos os episódios vão ao encontro do que eu vou falar agora. Somando a ideia de ciúme patológico, temos um resultado que não é dos mais positivos, no caso, relacionamentos abusivos. Controle, dependência emocional, violência física, verbal e psicológica são só alguns exemplos de características presentes em ciúmes patológicos e, ora, vejam só, em relacionamentos abusivos também. Que coincidência! Alguns traços mais específicos que podem ser percebidos no ciúme patológico são o controle nos relacionamentos do companheiro ou companheira, como amizades, parceiros de trabalho, coisas do tipo. Ciumentos em excesso tendem a querer ter acesso a tudo na vida do parceiro, sejam elas as redes sociais ou a vida fora do smartphone. Pode-se atribuir esse comportamento à insegurança, falta de confiança, possessividade, paranoia, neurose ou outros aspectos psicopatológicos. Pessoas que são ciumentas em demasia tendem a ser dependentes emocionais de seus parceiros. Logo, o medo de perder essa pessoa, aliado às características que eu citei anteriormente, fazem com que o indivíduo tenha comportamentos tanto de controle como de controlado, exigindo por vezes que o companheiro ou companheira demonstrem comportamentos de ciúme que não são característicos dela, apenas para que se sinta amado, por assim dizer. Isso já engatilha outro questionamento referente ao ciúme. Tá preparado? Vamos lá. Ciúme faz parte do amor ou do egoísmo? Pausa para sua resposta. Respondeu aí? Então, queria dizer que isso na realidade é um baita de um depende, afinal nem todo ciúme é igual. Como eu disse e já repeti e repito mais uma vez, tem aquilo que é tido como normal e o patológico.
Ainda dá pra classificar o ciúme como leve, moderado ou grave, e o mais perigoso de todos, o ciúme patológico. E acredito que seja válido elencar algumas características de cada intensidade do ciúme. Veja só, por exemplo, no ciúme leve, a pessoa pode ser considerada zelosa, manifestando um sentimento de cuidado, intimamente ligado ao amor, sendo altruísta. Para tal, exige-se que na maioria das vezes haja renúncia de seu desejo em benefício do outro, mas claro, nunca em exagero. Sempre válido lembrar que abrir mão de seus desejos pelos dos outros pode se enquadrar em um quadro de dependência emocional. O episódio 24 do podcast fala disso, vai lá ouvir. Já na faixa do ciúme moderado, pode-se dizer que ainda falamos de normalidade. Aquela pessoa enciumada, o sentimento se manifesta quando há uma ameaça real à relação. Destaque para a palavra real, ok? Ameaça real. Por mais que seja comum, esse ciúme revela existir algum complexo de inferioridade ainda, por mais que no íntimo da pessoa. Bom, começando a azedar o negócio, chegamos no ciúme grave. E é aí que o bicho começa a pegar pra valer. Você é uma pessoa ciumenta. Provavelmente existe um medo de ser traído ou traída. O problema é que esse medo não tem fundamento algum. Pode ter evidências ou não, mas você tá ali com aquela ideia de que vai ser traído a qualquer momento. E opondo-se ao zelo do ciúme leve, no grau mais grave o sentimento é egoísta, tendo como foco sua insegurança e a necessidade de ter o controle do outro. Eis aí alguns relacionamentos abusivos e dependentes emocionais. Uma base para esse nível exagerado de ciúme é um transtorno neurótico. Mas ainda não é o fim. Nada é tão ruim que não possa piorar. Nos piores dos casos, há o ciúme paranoico. Já assistiu aquela série You, da Netflix? Pode chamar a série de Você também, se preferir. Então, é quase no estilo do Joe que eu tô falando. Há uma grande chance de haver um distúrbio psiquiátrico em casos assim, para não dizer que é 100% de certeza. Essa pessoa transforma a fantasia em uma suposta realidade. Ela começa a imaginar coisas que não têm cabimento algum, mas que na cabeça dela fazem total sentido, e com isso acompanha-se os abusos, perseguições, agressões, todo o controle que se possa imaginar. Seguindo a ideia de Viktor Frankl, um neuropsiquiatra austríaco, considerado um dos maiores de sua área em toda a história, numa relação de amor autêntico, o ciúme não tem o menor cabimento, pois é preciso levar em conta que no amor verdadeiro existe um caráter único e irrepetível, ou seja, aquilo que a pessoa tem com o outro é incomparável com qualquer outro ser humano. Então quando se fala em ciúme, estamos falando de uma possibilidade do parceiro se comparar a uma espécie de rival, sendo essa comparação inválida, afinal somos indivíduos únicos. Afinal a palavra indivíduo já diz respeito a isso, a individualidade. Somos únicos em nosso jeito de ser, agir e se relacionar. Portanto, não faz sentido comparar o companheiro ou a companheira de relacionamento com outra pessoa, somos únicos. E Viktor Frankl ainda diz que no amor verdadeiro nenhuma rivalidade ou concorrência é possível, pois para quem ama, ser amado é incomparável. Bonito, não? Putz, e o assunto de agora que eu preciso falar, ele se baseia em experiências pessoais. O ciúme de quem veio antes de você. Ou coisinha mais infundamentada. As pessoas que sentem esse ciúme querem ser as primeiras em tudo, e não suportam a ideia de que alguém já se relacionou antes com essa pessoa. Sendo que, muitas vezes, as pessoas que têm esse ciúme também tiveram suas primeiras experiências, por assim dizer, com outras pessoas além do companheiro atual. Hipocrisia e ciúme em uma só pessoa. Ao invés de serem os primeiros, por que não se contentarem em ser o último? Enfim, dito tudo isso, dado um panorama geral sobre o ciúme, alerto mais uma vez para os perigos dele. Tanto para o ciumento como para quem compartilha a vida com pessoas assim. É figurinha repetida aqui, mas é peça fundamental dizer para procurar ajuda profissional. No caso, psicoterapia. É importante entender e trabalhar toda essa insegurança, essa dependência emocional, essa necessidade de controle, a desconfiança e todos os sentimentos que você tem pela outra pessoa. No caso de relacionamentos abusivos, a ajuda profissional que eu recomendo primeiro é da polícia. É preciso romper esse ciclo de abuso e denunciar pode ser a salvação de uma vida. Caso acredite que não seja necessário denunciar, recomendo que pense bem na situação. Converse com pessoas próximas a você que podem te ajudar nessa situação. Lembre-se que você não está só. E claro, por último, mas não menos importante, busque terapia. Afinal, sequelas emocionais ficam de toda a relação. Quem dirá em casos de ciúme possessivo, relacionamentos abusivos e coisas assim. Então não deixe de procurar um psicólogo ou uma psicóloga. Se você aí se identifica como ciumento, vai pra terapia. Fé nas surtadas é uma ova. Falar que ele fez isso porque me ama não justifica nada. Atente-se aos sinais para que fins trágicos não aconteçam. O amor não é controle. O amor não é possessividade. O amor não é ameaçador. O amor não dói. O que dói são as atitudes que as pessoas dizem tomar em nome de um pseudo-amor.
Faça terapia, beba água, lave as mãos e lembre-se que quem ama cuida e não controla. Para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento, muito obrigado de todo o coração por ter acompanhado mais um episódio do Podcast Identidades. Caso tenha gostado, caso queira dar um feedback, caso tenha alguma sugestão, você pode falar comigo através do meu e-mail, podcastidentidades@hotmail.com. Pode falar também pelas redes sociais do podcast, no Instagram é @podcast.identidades, no Twitter é @identidadespod, tudo junto, no Facebook, Podcast Identidades. Pode entrar em contato também pelas minhas redes sociais pessoais, @jomateus_s, tanto no Instagram quanto no Twitter. Temos episódios toda terça-feira, tanto no seu agregador quanto no YouTube. No YouTube saem os episódios mais antigos, episódios que já foram lançados há algum tempo. Se quiser dar uma olhada também, é muito bem-vindo, tá mais do que convidado. E nos vemos então na próxima terça-feira ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau!